5 minutos para trabalhar. Liberado? Retornando à reunião, peço ao senhor secretário que faça a chamada dos vereadores para entrarmos na ordem do dia. Vereadores Baltazar Moreira Maciel, Carlos Augusto Diniz, Gilmar da Silva Oliveira, José Fernando de Carvalho, José Wilker Pereira de Siqueira, Paulo César Vânia da Silva, Rafael Francisco Diniz, Simone de Fátima de Souza e Tânia Vânia Benfica. 9 vereadores presentes, senhor presidente. Com 9 vereadores presentes, temos quórum regimental para entrarmos na ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de resolução 1/2026, de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução 1 de 2026 dispõe sobre a extinção e a criação de cargos no âmbito da Câmara Municipal de Boca de Minas e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Boca de Minas, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pela Lei Orgânica Municipal, pelo Regimento Interno, em observância dos princípios constitucionais que regem a administração pública, faz saber que o plenário aprova e ela promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Ficam extintos no âmbito da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Boca de Minas os cargos em comissão de chefe de serviços gerais e assessor de viagens e condutor de veículos da Câmara Municipal de Boca de Minas. Artigo 2º. Ficam criados no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Boca de Minas os seguintes cargos de provimento efetivo. Primeiro, auxiliar de serviços gerais. Segundo, motorista. Artigo 3º. Os cargos terão provimento efetivo mediante aprovação em concurso público, nos termos do artigo 37, 2 da Constituição Federal, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração correspondente a um salário mínimo vigente. Artigo 4º. Até a realização do concurso público e a posse dos candidatos aprovados, os cargos poderão ser preenchidos de forma excepcional, temporária e precária mediante processo seletivo simplificado, por prazo determinado e improrrogável. Estritamente necessário a continuidade dos serviços essenciais, nos termos do artigo 37, 9 da Constituição Federal. Artigo 5º. As atribuições dos cargos criados constam do anexo 1º desta resolução, que dela é parte integrante. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão à conta das dotações próprias do Poder Legislativo Municipal, não implicando aumento real de despesa com o pessoal, observado o limite legal previsto na Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 7º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2026, Tânia Vânia Benfica, presidente, José Fernando de Carvalho, vice-presidente, Rafael Francisco Diniz, secretário. Anexo 1º, atribuições dos cargos. Cargo auxiliar de serviços gerais. Executar serviços de limpeza, conservação e higienização das dependências internas e externas da Câmara Municipal. Realizar serviços de copa e apoio às sessões plenárias, reuniões e eventos oficiais. Auxiliar na organização de materiais, documentos e mobiliário. Zelar pela guarda e conservação do patrimônio público. Executar outras atividades correlatadas compatíveis com o cargo. Cargo motorista. Conduzir veículos oficiais da Câmara Municipal, quando devidamente autorizado. Transportar vereadores, servidores e autoridades no exercício de suas funções institucionais. Zelar pela conservação, manutenção preventiva e limpeza dos veículos oficiais. Controlar abastecimento, quilometragem, previsões e documentação do veículo. Cumprir as normas de trânsito e determinações administrativas. Executar outras atividades correlatadas compatíveis com o cargo. Justificativo. O projeto de resolução número 001 de 2026 tem por escopo promover a adequação da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Boca de Minas aos parâmetros constitucionais e legais que regem a administração pública, notadamente os princípios previstos nos artigos 37 da Constituição da República, bem como aos entendimentos consolidados dos órgãos de controle. A extinção de cargos em comissão de natureza operacional e a criação de cargos efetivos
constitui medida necessária ao restabelecimento da legalidade administrativa, atendendo ao entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e as obrigações assumidas no termo do ajustamento de conduta TAC, firmado junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, MPMG, representando a etapa indispensável à realização de concurso público e a regularização do quadro de pessoal. A autorização excepcional de processo seletivo simplificado possui caráter transitório, não substituindo o concurso público, destinando-se exclusivamente a assegurar a continuidade dos serviços essenciais até a posse dos candidatos aprovados. É desnecessária a elaboração de impacto financeiro orçamentário, uma vez que não haverá aumento de despesa e sim substituição de cargos em comissão para cargos de provimento efetivo com o mesmo vencimento. Coloco o projeto de resolução 1/2026 em discussão. Pela ordem, a mesa diretora da Câmara atenta aos princípios que norteiam o direito administrativo, em especial aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Inicia aqui uma reforma administrativa da Câmara, visando atender ao TAC, firmado junto ao Ministério Público para a realização de concurso público do Legislativo de Bocaina de Minas. A extinção de cargos comissionados que não caracterizam chefia ou assessoramento, passando a serem cargos de provimento efetivo, são medidas fundamentais para o enquadramento do órgão às regras constitucionais, em especial o artigo 37 da Constituição Federal. Olá, senhor presidente, eu vou explicar mais ou menos aqui. Quero só, na verdade, nem vou só falar um pouquinho da importância, né, do concurso público na Câmara Municipal. Porque, na verdade, o concurso ele é fundamental porque ele garante, né, transparência, igualdade e dá oportunidade a outras pessoas também, né, a servir ao município. Então, além ele traz profissionais capacitados, ele ajuda a Câmara a funcionar da melhor forma possível. E conforme sempre acontece, a maioria das câmaras, aqui já aconteceu por algumas vezes, troca o presidente, muda o funcionário. Troca os vereadores, muda o funcionário. Então, automaticamente, com esse concurso, a Câmara não vai parar o seu serviço. Então, vai ter aquele segmento que irá ser muito benéfico no funcionamento da Câmara. Então, acho que é de grande importância a adotação de diretoria do TAC. Pela ordem, senhor presidente, antes de votar o projeto de resolução 1 de 2026, 2 de 2026 e 4 de 2026, e como projeto de autoria da mesa diretora, eu acho que nós, como vereadores, precisamos saber se esses projetos são em atendimento ao TAC firmado pelo Ministério Público. Os projetos de resolução são para atendimento ao TAC. Sim, eles são para atendimento ao TAC. Pela ordem, senhor presidente, novos colegas, contamos com a aprovação dos demais, por ser uma causa nova. Nós, vereadores, a gente representa não só o voto, mas a gente representa toda uma sociedade, a sociedade bocainense. E muitas das vezes, acredito que não só eu, mas os demais vereadores também já podem ter sido indagados por cronistas que alegam que muitas das vezes não tem uma oportunidade de emprego. Às vezes não conseguir participar de um processo seletivo, muitos indagam a respeito da falta do concurso público, até mesmo na prefeitura. Então vamos dar o exemplo começando pela Câmara Municipal, até mesmo porque já tem um TAC firmado com o Ministério Público. Então, partiu, da mesa diretora, o concurso não é um bicho de 7 cabeças, os funcionários também não é perseguindo ninguém, mas dando um direito para que mais pessoas também possam tentar uma oportunidade de emprego. E a pessoa vai passar por dentro. Eu acho que a gente está aqui para representar todos, então isso é algo digno. Obrigado. Só, presidente, rápido. Só tendo em vista aqui,
não é nada contra os funcionários, a gente tem excelentes funcionários aqui na Câmara, o que também é até bom para eles mesmo, porque eles, fazendo concurso de resolução que eles passarem, eles vão estar aí, né, com o serviço da segmento de trabalho que eles vêm fazendo, sem ter nenhum problema de alguém pegar e falar, vamos mudar. O que eu acho que é errado, não devemos ver como uma cabine de emprego. Entendeu? Então, eu acho mais que justo esse concurso. Obrigado. Só para a gente também quero falar aqui que uma das cobranças que eu mais recebo hoje é justamente a organização de concurso público da Prefeitura, no qual eu fui apoio aqui de um requerimento que foi respondido, que já estava sendo elaborado em edital, estava em fase de contratação da banca, mas responderam que não há nenhum TAC assinado pela Prefeitura. Como já foi ressaltado pelos nossos colegas aí, a importância, né, da realização de concurso público, hoje a Câmara aqui dá um passo importante, né? Parabenizo aqui principalmente a mesa diretora pela realização do projeto de resolução e é dado o primeiro passo hoje para a gente regularizar, como pede aí a Justiça e Transparência, como poderia de Europa, né? E parabenizo mais uma vez a mesa diretora, o setor jurídico também aqui da Câmara Municipal, e estou de pleno acordo aqui na realização do concurso público da Câmara Municipal de Boca de Vinhos, como eu disse, uma das principais cobranças que recebo aqui em nosso município. Coloco o projeto 001/2026 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Eu queria declarar um voto. Peço que conste integralmente nada. Eu registro que o meu voto é favorável ao projeto de resolução número 1 de 2026, respeitando a iniciativa da presidência da Câmara para tratar da organização administrativa interna. Esclareço, contudo, que este voto não significa reconhecimento de cumprimento integral de eventuais compromissos assumidos pela Câmara junto aos órgãos de controle, nem afasta a possibilidade de ajustes complementares futuros, se necessário. Faço este registro para fins de transparência e resguardo da minha responsabilidade individual, sem prejuízo da deliberação do plenário. Senhor presidente, o secretário, será constado na sua solicitação. Coloco o projeto de resolução 1/2026 em votação. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de resolução 2/2026, de autoria da mesa diretora. Senhor presidente, pela ordem, antes que seja feita a leitura desse projeto, eu venho aqui pedir vista, mediante a complexidade, né, em vários artigos, né, que nós temos aqui nesse projeto, para uma maior apreciação por esta Casa Legislativa. Coloco o pedido de vista em discussão. Coloco o pedido de vista em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam concordam, permaneçam como estão. Os que não aprovam, fiquem em pé. Presidente, pela ordem,
E é mesmo para a gente poder analisar melhor o projeto, né? Eu não encontrei nenhuma consistência no texto, né? Não identifiquei nenhuma inconstitucionalidade no texto, mas é mesmo para poder aprofundar mais o estudo e a análise, tratando de um projeto aí que regulamenta o plano de carga de salário, carga de vencimento, né, de carreira, e que envolve carreira, salário, né? E, na prática, tudo se refere ao instrumento que organiza os cargos, define atribuições, critérios, né, de progressão, os valores de vencimentos ou salários dentro de uma instituição pública ou privada. Portanto, eu peço que os novos vereadores das comissões tragam, na próxima reunião, é possível tratar também de um projeto de resolução de suma importância. Pedido de vista aprovado. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de resolução 3/2026. Dispõe sobre a alteração do artigo 108 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, que dispõe sobre o cumprimento de decretos do Poder Executivo Municipal, relativos a ponto facultativo e da outras providências. A Câmara Municipal de Bocaina de Minas, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal, resolve. Artigo 1º. O artigo 108 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bocaina de Minas passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 108. A Câmara Municipal de Bocaina de Minas não está obrigada ao cumprimento automático de decretos do Poder Executivo Municipal, que disponham sobre o ponto facultativo, cabendo à mesa diretora deliberar sobre o expediente em tais datas. Fica assegurada, contudo, a prestação de serviços essenciais de interesse público, tais como atendimento ao cidadão, protocolo de documentos e manutenção de atividades administrativas indispensáveis. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições do contrato. Sala das sessões, Bocaina de Minas, 23 de janeiro de 2026, Paulo César Bando da Silva, vereador. Coloco o projeto de resolução 3 em discussão. Então, o que me motivou a estar apresentando, essa resolução, essa alteração no artigo 108 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, é exatamente o princípio de autonomia e independência do Poder Legislativo, suas atividades, processo, dinâmica, e também por não concordar com algumas coisas que têm acontecido no Poder Executivo, com relação a recessos longos e extensos que ocorreu no último mês de dezembro, que foi exatamente nas comemorações de Natal, Ano Novo, que a Prefeitura encerrou as suas atividades no dia 23 de dezembro, retornou somente no dia 7 de janeiro de 2026. Cerceando o direito de muitos usuários a ter acesso a serviços públicos, com exceção da Secretaria de Educação, que tinha entrado em recesso em função do fim do ano letivo, suas atividades, e a Secretaria de Saúde, que funcionou as atividades de urgência e emergência. Agora, vale ressaltar aqui que eu atribuo isso única e exclusivamente ao prefeito, que foi quem decretou e quem tem a prerrogativa para assinar o decreto. Decreto esse que, para mim, é um descaso imenso com a população bocainense. Mas vale ressaltar que, conversando com a Secretaria de Saúde antes do recesso, ela não queria que a Secretaria parasse e deixasse de prestar os serviços eletivos, serviços de rotina, por se tratar de chegar Natal Novo, que sabe que tem comemorações, tem eventos festivos, e aumenta muito a demanda na UBS do posto de saúde. E também, em relação
a questão que onera também os cofres da prefeitura, que você tem que pagar para toda a equipe médica, enfermeiro, técnico e médico, hora extra, né? Porque existe uma regulamentação hoje, a nível municipal, e que a equipe de plantão mesmo, de plantão, eles recebem 100% hora extra quando se trata de feriado em excesso. Portanto, além de você deixar de prestar serviços essenciais, você onera os cofres públicos. Portanto, eu deixo aqui, né, a minha crítica, e mais uma vez eu falo para o prefeito, talvez esse serviço, o senhor não precise, mas a maioria da população do município precisa sim. Tá? Então você está cerceando o direito dessas pessoas, suspendendo temporariamente o serviço da prefeitura. Correto? Eu peço a colaboração de vocês aqui, um ato legislativo com relação aqui à resolução, tratando, mais uma vez aqui repetindo, entendendo que a Câmara é um poder independente e tem autonomia com relação à prefeitura. A gente não deve seguir decreto de ponto facultativo de recesso da prefeitura. Isso, antes de terminar, eu quero aqui também ressaltar que a Câmara não seguiu, eu quero aqui cumprimentar a presidente, que não seguiu o recesso da prefeitura e somente do feriado do Natal do Ano Novo, e trabalhou nos outros dias normalmente. Beleza? Só mais. Quero mais uma vez aqui dizer que eu direcionar o prefeito, não é servidores, não é secretário, não é o quadro funcionário, porque eles estão ali e eles executam aquilo que o prefeito decreta. Senhor presidente, quero só cumprimentar o vereador pela organização pela resolução. Concordo com o que disse aqui, realmente temos os facultativos muito longos, e que o principal prejudicado é a população, as pessoas ali que têm o serviço público suspendido durante um período longo demais. Então, que a prefeitura possa rever essa situação e como diz aqui nessa resolução, que a Câmara tenho certeza que vai ser aprovado, mas que a Câmara não tem realmente mais a obrigação de seguir o ponto facultativo da prefeitura para que a nossa população não seja tão prejudicada. Obrigado. Coloco o projeto de resolução 3/2026 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de resolução aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de resolução 4/2026, de autoria da mesa diretora. Estabelece o percentual mínimo de cargos de provimento efetivo na estrutura administrativa da Câmara Municipal de Bocaina de Minas. A Câmara Municipal de Bocaina de Minas, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Constituição da República, pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno. Resolve. Artigo 1º. Fica estabelecido que, no âmbito da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Bocaina de Minas, no mínimo 50% do total de cargos existentes deverão ser providos por servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, admitidos mediante concurso público. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, considere-se o total de cargos integrantes da estrutura administrativa da Câmara Municipal, incluídos os cargos de provimento efetivo e os cargos em comissão. Parágrafo 2º. O percentual mínimo de que trata o caput deverá ser obrigatoriamente observado na criação, transformação, extinção e no provimento de cargos no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Artigo 2º. Os cargos em comissão destinam-se exclusivamente ao desempenho de atribuições de direção, chefia e assessoramento, observado o disposto no inciso 5º do caput do artigo 37 da Constituição da República. Artigo 3º. A mesa diretora da Câmara Municipal adotará as providências administrativas necessárias para assegurar o cumprimento do disposto nessa resolução, inclusive mediante adequação da estrutura administrativa, se necessário. Parágrafo único.
A adequação de que trata o caput deverá respeitar os limites orçamentários e financeiros do Poder Legislativo Municipal. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo Municipal. Artigo 5º. A resolução entra em vigor na data de sua publicação. Bocaina de Minas, 26 de janeiro de 2026. Tânia Vânia Benfica, presidente. José Fernandes Carvalho, vice-presidente. Rafael Francisco Diniz, secretário. Justificativo. A presente proposição tem por finalidade estabelecer o percentual mínimo de cargos de provimento efetivo no âmbito da Câmara Municipal de Bocaina de Minas, fixando em 50% do total de cargos existentes em sua estrutura administrativa. A medida está em consonância com os princípios constitucionais que regem a administração pública, especialmente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previsto no caput do artigo 37 da Constituição da República, bem como a exigência de que o ingresso no serviço público ocorra como regra mediante concurso público. A fixação de um percentual mínimo de cargos efetivos contribui para o fortalecimento institucional do Poder Legislativo, assegurando maior profissionalização, continuidade administrativa e preservação da memória. Preservação da memória técnica, ao mesmo tempo que reduz a dependência excessiva de cargos em comissão. Ressalta-se que a proposta não elimina nem inviabiliza a existência de cargos em comissão, os quais permanecem indispensáveis para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, conforme autorizados expressamente pelo artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. O objetivo é, tão somente, promover o equilíbrio razoável entre cargos efetivos e comissionados. Além disso, a iniciativa respeita a autonomia administrativa do Poder Legislativo Municipal, sendo vinculada por meio de resolução instrumento normativo adequado para disciplinar matéria interna corporativa da Câmara Municipal. Diante do exposto, entende-se que a proposição representa avanço na organização administrativa, na transparência e na eficiência da Câmara Municipal de Bocaina de Minas. Coloco o projeto de resolução 4/2026 em discussão. Pela ordem, ao firmar o TAC junto ao Ministério Público para a realização do concurso público, ainda no ano de 2026, firmamos também no mesmo documento a obrigação de estabelecer percentuais de cargos comissionados, indispensáveis à administração pública, e cargos de provimento efetivo, concursados, atendendo a princípios constitucionais e administrativos do direito público. A Câmara não conta com dispositivo que limita a contratação de cargos comissionados, ficando com essa resolução limitada a 50%. Pela ordem, senhor presidente, o artigo 1º aqui do projeto de resolução, ele fica estabelecido que no âmbito da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Bocaina de Minas, no mínimo 50% do total de cargos existentes deverão ser providos por servidores ocupantes de provimento efetivo, admitido mediante concurso público. A cláusula terceira do parágrafo terceiro do TAC diz que no prazo de 20 dias contados da assinatura do TAC, o compromissário incluirá por disposição normativa expressa um percentual mínimo a ser preenchido por servidores efetivos para o exercício das atribuições dos cargos de livre nomeação e exoneração, cumprindo o disposto na Constituição Federal de 88 e no artigo 23 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Eu entendo que a Constituição Federal ela pede que alguns cargos comissionados sejam exercidos por servidores efetivos, a famosa função comissionada em cumprimento ao seu artigo 37. Isso cabe a cada órgão e a cada poder regulamentar, isso já com decisão do próprio STF. Essa resolução que a gente está criando diz aqui que serão 50% dos cargos de provimento efetivo devem ser na Câmara e 50% de servidores comissionados. Mas eu entendo que o que o TAC pede é para a gente estabelecer uma porcentagem de servidores efetivos para ocupar funções comissionadas. É isso mesmo? Entendimento não?
Coloco o projeto de resolução 4/2026 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 1/2026, de autoria do vereador Carlos Augusto. Vereador Carlos Augusto. Projeto de Lei 001 de 2026. Dispõe sobre a denominação de logradouro público Rua José Soares. Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua José Soares, na Vila Soares, a rua que inicia-se na Rua Francisco Diniz Paranhos, conforme o mapa anexado. Artigo 2º. A Prefeitura Municipal, através do setor responsável, deverá providenciar o emplacamento da referida rua nomeada, conforme acima descrito. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal do Tocantins de Minas, 4 de fevereiro de 2026, Carlos Augusto Diniz, vereador. Coloco o projeto de lei 001/2026 em discussão. Pela ordem, senhor presidente, eu queria só falar um pouco sobre o justificativo. A denominação da Rua José Soares constitui uma justa homenagem ao senhor José Soares, reconhecido como um dos primeiros moradores da localidade, hoje conhecido como Vila Soares, no distrito de Santo Antônio. Assim denominado em razão do núcleo familiar ali formado e consolidado ao longo dos anos. O senhor José Soares estabeleceu-se no local e onde adquiriu o terreno do senhor João Tavares, conhecido como João Severino, em período em que a área era caracterizada apenas por caminhos rudimentares e uma extensa propriedade particular. À época existia apenas uma residência nas proximidades, pertencente ao senhor João Severino, que posteriormente foi adquirida pelo senhor João Soares juntamente com o terreno. Então, este morador foi importante no local e a vila ganhou o nome dele por toda a população, porque ele foi um dos primeiros a habitar lá e construir família e sua família multiplicar naquele local, que hoje é um pedaço importante de Santo Antônio. Embora seja apenas um projeto simples de lei, que é nomear rua, a falta de um instrumento legal, ou seja, um documento da prefeitura, uma lei, que faz muita falta na regularização dos imóveis, para conseguir energia e até para regularizar documentos. Ainda no caso, o projeto é uma valorização da história e das pessoas que ajudaram a povoar e construir o local. Obrigado. Coloco o projeto de lei 001/2026 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei 1/2026 aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 2/2026, de autoria do vereador Carlos Augusto. Dispõe sobre denominação de logradouro público Rua Manuel Alves da Silva. Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua Manuel Alves da Silva. A rua inicia na Rua José Soares, na Vila Soares, conforme o mapa anexado. Artigo 2º. A Prefeitura Municipal, através do setor responsável, deverá providenciar o emplacamento da referida rua nomeada, conforme acima descrito. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Tocantins de Minas, 4 de fevereiro de 2026. Carlos Augusto Diniz, vereador. Coloco o projeto de resolução. Coloco o projeto de lei 2/2026 em discussão. Pela ordem, senhor presidente, a denominação da rua Manuel Alves da Silva, ela constitui uma justa homenagem ao senhor Manuel Alves da Silva, popularmente conhecido como Manuel Alvino. Foi um dos primeiros moradores da localidade, conhecido como Vila Soares também, especialmente na área onde hoje se encerra a via que ora se propõe nomear.
O senhor Manuel estabeleceu-se na vila há 73 anos, quando o local ainda só tinha caminho. Ele constituiu família, criou vínculos profundos e duradouros lá na vila. Além de ser um morador pioneiro, ele também foi marca histórica do local, sendo também um tropeiro que fazia viagens de cavalo até Resende para levar e buscar mercadorias para a população. Diante da sua trajetória marcada por trabalho árduo, dedicação à família e contribuição para o povoamento e desenvolvimento da Vila Soares, mostra-se plenamente justificável e meritória a denominação da via pública em sua homenagem, como forma de preservar a memória local e reconhecer aqueles que ajudaram a construir a história do município. Ainda, apesar de tudo isso, nós estamos em 2026, as ruas com grande quantidade de casas, calçadas, não tem nome, não tem lei dando nome às ruas. Então os moradores enfrentam muita dificuldade por conta disso. E isso deve ser solucionado agora. Muito obrigado. Em plástico, desculpa, que é absurdo, várias vezes. Pelo amor de Deus, presidente, eu gostaria de cumprimentar o nobre colega pelos projetos colocados por ele. Eu gostaria também de ressaltar aqui que essa casa já aprovou diversos projetos como esse, de nomeação de logradouro, e a prefeitura não faz a instalação de placas. A prefeitura não está cumprindo com sua parte. O vereador faz a prerrogativa dele e a prefeitura não cumpre com a parte dela. Só justificando aqui, é que eu já vi muitos casos nessa vila de pessoas tentando arrumar bens, passar casa no nome de filhos e tal, e enfrentando dificuldades para não achar um nome na rua. Por isso que é importante, é uma coisa simples, mas é importante e necessário. Obrigado. Coloco o projeto de lei 2/2026 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei 002/2026 aprovado por unanimidade. Abro a palavra para os vereadores por 5 minutos cada para as suas considerações finais. Olá, senhor presidente. Gostaria de começar aqui nas palavras agradecendo, né, ao executivo por cumprir, né, com a emenda positiva do ano de 2024. Essa semana foi finalizada a instalação do guarda-rei na ponte de entrada do bairro Pontes Cachorros. Hoje, os parabéns à Secretaria de Obras, os servidores que estiveram lá fazendo um belo trabalho, no qual eu puxei a presidente lá, o vereador Will, que também acompanhou, só a presidente do PIB lá, né, na execução dos trabalhos. Acho que alguns dos vereadores também passaram pela por perceber a importância que era o guarda-rei. Então, é positivo concluída. Quero deixar também aqui meu agradecimento ao secretário Danilo, que cumpriu também com a outra parte da emenda, que foi para a aquisição das tendas, né, que foram destinadas aí para as feiras livres, para as festividades do município. Então, as tendas lá são de grande utilidade, já estão sendo servidas, e a gente vê a importância, né, para o município. E gostaria também de agradecer o Lúcio por cumprir também com a emenda, com a compra das televisões. Eu até cheguei a conversar com ele lá, eu vou fazer um vídeo também para estar agradecendo, mas gostaria de falar primeiro na Câmara. Então, as emendas foram cumpridas. Então, eu gostaria de deixar aqui um agradecimento. E quero dizer que também, com relação à questão lá da Vale da Cachoeira no Pontal, eu esqueci de mencionar aqui, o operador Ronaldinho esteve fazendo trabalho lá. Muitas vezes a gente faz as cobranças, a gente não quer falar do serviço do funcionário, porque muitas vezes o funcionário não tem o material adequado, não tem, né, os meios de serviço para estar trabalhando. Ele faz o que ele consegue no alcance dele. Então, deixando só aqui uma ressalva sobre isso. Daqui a pouco o funcionário vai achar que a gente está falando mal dele. Não é mal do servidor, mas sim do trabalho que passa para ele estar fazendo. Tá bom? Boa noite a todos.
eu quero fazer um comentário aqui, referente ao requerimento número 6 de 2026, de autoria do novo vereador Coronel Ferreira, em relação à revisão geral anual, né, dos servidores do Poder Executivo. Geralmente tem que ter preso na lei orgânica, né? E tem preso na lei orgânica no artigo 42, que tem como data base previsto o mês de maio. Portanto, a prefeitura, para ela poder calcular e receber, repassar para os servidores, através do projeto de lei, obviamente, né? Ela calcula o período de cálculo referente ao ano anterior, ao exercício anterior. Portanto, para os servidores receberem a revisão, né, composição, no mês de janeiro, é possível que a gente apresente uma proposta de alteração orgânica, né, o artigo 42, que fala sobre revisão geral de remuneração do servidor público, sobre índice único, faz-se sempre no mês de maio de cada ano, né, ficando, entretanto, assegurada a preservação periódica do seu poder aquisitivo, né, na forma da lei, que observará os limites previstos na Constituição da República. Para eles receberem em janeiro, a gente pode apresentar uma proposta de renda orgânica para o ano que vem. Esse ano só em maio, justamente para poder completar um ano para eles receberem um valor percentual integral. E se a gente fizer isso aí, por exemplo, para o ano que vem, eles vão conseguir receber só proporcionalmente, né? Somente referente a 6 meses. Né? Só para fazer uma observação, que para eles, para concluir, para eles perceberem o valor integral do percentual da revisão geral anual por perca inflacionária, tem que chegar até o mês de maio. Né? A prefeitura não consegue pagar agora, a não ser que a gente altere para janeiro, né, do mês de 2027, eles receberão a metade, vai ser somente 6 meses do período de cálculo. Aí, para o ano de 2028, eles conseguem receber integralmente. Só para poder fazer uma observação, vereador, que se a prefeitura pagar agora, eu acredito que não pague, só vai pagar em maio, porque para eles receber o percentual integral da revisão geral anual. E só mais um assunto rapidamente aqui. Quero falar rapidamente a respeito aqui das fortes enchentes, né? Daquele fenômeno climático, foi uma cabeça d'água, tem outro nome, né? Que ocorreu na semana passada aqui em Boca de Minas, que atingiu tromba d'água, muito obrigado, Fernando, que atingiu várias comunidades rurais, principalmente comunidades vagos, Congonhas, a Toca, a Toca, entre outras, aquelas que foram mais afetadas, né? Então eu quero aqui ressaltar aqui, registrar que a prefeitura, juntamente com os seus servidores, atenderam prontamente a todos, liberando as passagens, os pontos onde ocorreram deslizamento de terra, certas pedras, muitos galhos de árvore, né? E a prefeitura foi muito pronta, trabalhou sábado, trabalhou domingo, trabalhou após o horário, expediente, né? Então eles não mediram esforço, trabalhando incansavelmente. Então eu quero aqui deixar o registro do reconhecimento aqui, expressar o reconhecimento e agradecer ao prefeito, ao vice-prefeito, às secretarias responsáveis e principalmente os servidores, os operadores de máquinas, os motoristas, os operadores de conservas, entre outros. Agora, eu quero fazer aqui uma ressalva com relação, é inevitável, né? Ficar repetindo, mas a gente tem que falar, ao Vale da Cachoeira, com exceção do Vale da Cachoeira, né? Porque a prefeitura ela tentou, pelo menos, justificar que lá foi feita uma manutenção, que foi lá liberado, e não foi. Tá? Então, com exceção da estrada dos matos, estava ruim, péssimo, você colocou isso aqui com a Tânia, para mencionar. E mais o Vale da Cachoeira Pontal, que os nossos colegas foram lá também, né, e realizaram o trabalho de fiscalização, o vereador Rafael também, acertadamente. Né? Lá já estava, assim, a estrada estava intransitável, né? A estrada estava péssima. Né? Inclusive, a gente até falou sobre isso aqui, né? Como é que, por exemplo, uma unidade de saúde, se precisasse lá de socorrer um morador, como é que ela ia ter acesso
né? O morador é impossível, né? Humanamente impossível. E inclusive, teve muitas pessoas que fizeram comentário em posts que vocês fizeram, né? Dizendo que, é período chuvoso, agora não tem como fazer milagre, que agora realmente a chuva está assolando. Mas então, eu acho que eles deveriam tentar praticar empatia, se colocar no lugar daquelas pessoas que moram no Vale da Cachoeira. Muitas vezes ficam ilhados lá. E já não é de hoje, né? Há muitos anos, aí desde mandatos anteriores. Então, vai lá, filho, passa um tempo, uma temporada, nessa época de chuva lá, para o que aquelas pessoas passam lá. Mas é isso, senhor presidente. Eu agradeço, muito obrigado. Pela ordem do presidente, serei breve nas considerações. Só que eu gostaria de cumprimentar o Paulo Vani aqui pela fala dele e ressaltar também, Paulo, você poderia até ter citado aí que teve situações já, ainda citado pelos agentes de saúde, que tiveram que tirar senhores, senhoras, pessoas precisando de atendimento médico no colo, porque a ambulância não conseguiu chegar naquela localidade. E o outro de cavalo teve também a situação porque a ambulância não conseguiu chegar. Então, a gente tem que parar com o vitimismo, né? Ficar aí com esse vitimismo, que está fazendo. Gente, não tem ninguém fazendo favor. Está todo mundo recebendo, todo mundo é funcionário. E a gente tem que se realmente colocar no lugar do pessoal que mora lá, porque hoje morar na zona rural é uma benção. Só que falta a questão de vias melhores, né? De melhores acessos. Para quem está aqui dentro da cidade, para quem tem tudo fácil na porta de casa, é fácil criticar, é fácil citar. Mas quem precisa escoar a produção, quem precisa chegar a farelo, quem muitas das vezes não consegue chegar a uma ambulância para um atendimento médico. Então é isso que a gente está cobrando, que se coloca no lugar dos demais. Aquelas manilhas lá, todo mundo já cobrou a respeito do Vale da Cachoeira. Não é de agora, cachorro que deu aquilo lá não, as manilhas estão lá mais de ano. Os acessos ali para cima tinha uma barreira lá que levou mais de 2 anos para eles ir lá tirar. Será que é pela pouca quantidade de voto? Se tivesse bastante voto, eles focavam mais lá, né? Mas, pelo menos agora a gente tem vereadores que são empenhados, né? Essa casa é empenhada em cobrar melhores condições de vida para a sua população. Então, presidente, gostaria aqui também de ressaltar que amanhã faz 1 ano que o secretário de Educação esteve aqui dentro dessa casa e a gente debatendo o assunto da falta de salas de aula aqui na escola municipal. E ele nos garantiu que ele precisava de um período de 1 ano para poder resolver essa situação. E mais um ano letivo começou e a falta de salas de aula continua. E mais uma vez o secretário de Educação não conseguiu cumprir com sua palavra, não conseguiu cumprir com o acordo firmado com essa Casa Legislativa. Isso é vergonhoso. É vergonhoso ver pais terem que ir debater, até mesmo brigar pelos seus direitos, né, com a diretora, com os demais grupos pedagógicos, por conta de não haver sala de aula para os seus filhos poderem estudar. Eles estão cobrando mais do que direito. Isso não é favor, é direito. É o mínimo possível que a gente pode cobrar para as nossas crianças. Gostaria aqui também, senhora presidente, de fazer uma cobrança aqui. A moradora até me permitiu usar o nome dela, ela se chama Maria José. Ela é moradora aqui de Bocena de Minas e por mais de 4 anos ela vem pedindo à Secretaria de Obras que faça manutenção na estrada dela. Ela tem 1 quilômetro de estrada de terra, que sai do asfalto é 1 quilômetro de estrada de terra. Ela tem uma filhinha com síndrome de Down, que precisa fazer acompanhamento praticamente diariamente. E sempre é alegado para ela, senhora presidente, um absurdo, que não pode atender ela por conta de ser uma área particular. Mas as inúmeras vezes que eu vejo o maquinário fazendo obra particular, é aterrando curral, é arrumando galhos de estrada. Gente, é para fazer para todo mundo, por que escolher para quem fazer? Agora mesmo ela estava questionando com total direito que a filhinha dela tem que pegar a voo para vir para a escola, uma menininha de 4 anos com síndrome de Down, que não fala, pegar a van sozinha, às 11 horas da manhã para vir para a escola. Quem que vai cuidar da menina? Ela falou que ela se dispõe a trazer a menina todo dia, né? Todo dia na escola. É só dar esse 1 quilômetro de estrada arrumado para ela. Que é uma coisa, é direito dela que ela está pedindo. E eu sei que os nossos colegas vão ajudar. Cobrar do secretário de obras, cobrar do secretário de transporte, cobrar do prefeito, para que seja arrumado. Porque está fazendo para todo mundo e está escolhendo para quem não fazer. Isso é politicagem. Isso não é representar a população. É fazer política em cima de quem mais precisa. Obrigado, senhor presidente. Quero só falar também que, como eu falei para alguns vereadores aqui no período de chuvas, né? Apesar de a gente estar enfrentando também fortes chuvas, mas faz pouco tempo que começou a chover, muito pouco tempo. Então,
estive lá no Jardim Tomé, junto com o Zé Fernando, passando pela Estrada das Flores, Barreira, então, lugares com muitas valeias, muitas pedras soltas, e muita falta de manutenção. Na verdade, falta de manutenção bem feita, né? Porque se hoje as estradas estão ruins do jeito que estão, é porque o serviço que está sendo feito está sendo mal feito, está sendo feito de qualquer forma, feito muito superficialmente, porque a gente pode notar que a primeira chuva que dá, os buracos não retornam tudo da forma que estava. Então, falta de planejamento, falta de estruturação. Nós vivemos aí um dos períodos mais longos de seca em nosso município, nem sequer um estoque de material. Nós não temos hoje um estoque de material para utilizar nas chuvas agora. Então, infelizmente, muitos lugares, tive também a estrada do Parol, na noite de ontem, foi no meu carro, a sorte que o meu carro é um carro alto, e eu consegui passar. Se eu tivesse um carro que fosse um pouco mais baixo, eu já não conseguiria passar. Estrada do Rio Grande e outras estradas aqui que não tem como citar todas, né? A gente vai começar um período agora, já começou hoje o período de aulas, né? Onde que as vans escolares, os carros escolares aí, igual como você tem a indicação aqui no começo da reunião, uma van escolar faz um trajeto longo, igual a linha do Barreiro, a linha do Rio Grande. E, consequentemente, as condições ruins das estradas afetam a nossa educação, afetam a saúde, afetam o produtor rural também, que depende do caminhoneiro para poder buscar o leite na fazenda. Enfim, a estrada é a base de tudo. E a principal é o carro-chefe, como já foi falado aqui nessa casa, e o carro-chefe do ano, então todas as áreas são prejudicadas. O principal motivo é a falta de planejamento, a falta principalmente aí da gente não ter os conservas, né, para fazer os cortes d'água, onde que leva todo o serviço realizado aí na época da seca por água abaixo. Não temos aqui a divisão da Secretaria de Obras, que hoje é a maior secretaria mais complexa do nosso município. Temos municípios extensos, temos divisa com 7 municípios. Então a gente não tem esse planejamento básico aí pela Secretaria, pelo Poder Executivo, realmente lamentável. A gente não vê uma ação diferente, passa ano, entra ano, não tem uma ação diferente. Fizemos isso, deu certo, no ano que vem vamos fazer diferente, não faz. Todos os anos é os mesmos erros que cometem. Então, infelizmente, nosso município, a questão de acesso, está parado no tempo. Desde 2022, quando eu entrei nessa casa, não veio nenhuma melhoria em questão de conservação da estrada. Eu quero também aproveitar o momento e falar rapidamente. Eu vi algumas postagens também no Facebook de algumas pessoas falando, né, que alguns políticos, os vereadores, estavam utilizando a enchente daquela tromba d'água que aconteceu infelizmente ali que atingiu o bairro da Matete, atingiu ali a saída ali onde vai para os bairros ali, aquela ruinha que tem ali. Algumas pessoas postando que alguns vereadores estavam fazendo palco político, né? Não citaram antes, mas eu quero dizer aqui que a principal pessoa, né, que atuou nessa enchente, né, nessa tragédia, como vou fazer assim, né, foi o nosso colega vereador Zé Fernando, né, juntamente com a Tânia. E não atuou só dessa vez, o Zé Fernando vem atuando nessa questão aí desde quando aconteceu a primeira enchente. Está aqui o Rodrigo Lopes, né, que já falou desse local, a prova disso. O Zé Fernando sempre esteve lá, fazendo o possível para poder ajudar as pessoas, né? Inclusive o Zé Fernando com a Tânia estiveram no mesmo dia da enchente, antes de acontecer a enchente, né? Inclusive fui convidado para estar junto com eles, eu não pude ir, mas eles estiveram nesse local antes de acontecer a enchente. Eu recebi aqui várias mensagens, conversando com várias pessoas que ficaram muito agradecidas, principalmente o Zé Fernando. E eu tenho certeza absoluta, pelo que eu conheço do Zé Fernando aqui, pelo coração que esse rapaz tem, pela pessoa que ele está puxando o saco, não falo isso porque eu conheço ele jamais utilizaria de uma enchente, de uma tragédia para fazer palco político. Então, Zé Fernando, se alguém em algum momento, cara, postou aqui nas redes sociais querendo atingir você,
vocês estarem fazendo palco político, e eu sou prova, cara, pelo que eu te conheço, que vocês jamais iriam utilizar de uma tragédia para fazer uma barbaridade, né? Porque o político que faz de uma tragédia para fazer palco político, não tem que ter respeito de ninguém. E você, cara, jamais fará isso. Presidente, já pensando para magistrado, no meio do ano eu fiz uma indicação para planejamento do tempo das chuvas. Já prevendo que deveria guardar cascalho, já planejar material e mão de obra e, sei lá, recursos para poder dar conta do período chuvoso. Agora chegou o período chuvoso. Não sei se teve planejamento. Se não servir para esse ano, já serve para o ano que vem. A gente repete a indicação do ano que vem. E quanto à questão da água, se as casas populares saírem, é uma solução. Destinar para essas pessoas que estão em área de uso. Tá certo? Obrigado. Só, presidente, primeiramente, quero agradecer ao Lívio pelas palavras. Obrigado pelo reconhecimento aí. Você sabe disso, a gente já tem uma amizade aí de muitos anos. E você me conhece muito bem, sabe que jamais eu ia usar de uma tragédia para palco político, sendo que tem muitas outras formas que a gente pode utilizar. Eu acho que o palco político, a gente faz um dia a dia presente com a população, no meio do povo ali, conversando, se divertindo. Ali foi um momento de necessidade onde eu vi que a população estava precisando de ajuda, então nós apenas fizemos o nosso trabalho de ser humano, entendeu? Ser humano e apoiar no momento que a pessoa mais precisa. A gente está ajudando a população, não só em momentos bons, mas em momentos de dificuldades também. Então, para quem quis falar isso aí, para mim, foi um significado. Eu te agradeço pelas palavras aí. Estamos juntos aí com você também, um cara de coração super humano aí também. E tenho certeza que você fará o mesmo aí para a população. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, novos colegas, senhora presidente. Boa noite a todos que estão nos nas redes sociais. Boa noite. Eu gostaria só de estar prestando uma homenagem aqui às nossas aniversariantes. Mesmo que de forma posterior, em razão do recesso desta casa, registro com grande apreço meus sinceros votos de felicidades à vereadora Simone, que celebrou seu aniversário no dia 2 de janeiro de 2026, desejando-lhe muita saúde, sabedoria, paz e sucesso contínuo em sua vida pessoal e em sua trajetória pública, sempre pautado pelo compromisso com a coletividade. Estendo minhas felicitações às servidoras que não puderam estar aqui presentes, Tainá e Andresa, que também comemoraram seus aniversários nos dias 24 de janeiro e 1º de fevereiro. Parabéns, Simone, Tainá e Andresa. Senhor, eu gostaria de te entregar uma pequena lembrança. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de agradecer também ao vereador Wilton, que nesse momento que a gente estava lá, eu estava com o Zé Fernando, e foi um momento que ele me ligou, vendo a água, e nós fomos para todos os lugares juntos, tentando ajudar as pessoas lá. Não, realmente, a gente, em nenhum momento a gente foi pedindo volte, não. A gente estava na chuva mesmo, carregando móveis, molhados inteiro, no barco, e até eu retirei ele de lá por volta de 7h30 da noite para poder tomar um banho, que ele já tinha entrado até na cintura, já na água. Então, assim, eu acho que as pessoas que falam isso, elas deveriam ter um pouquinho mais de empatia com as pessoas que estavam naquela situação. Então, que fica um conselho que ao invés da pessoa criticar, ela vá lá um pouco ajudar, que eu acho que é melhor. Obrigada. Presidente, você viu esse assento aqui? Só para fazer uma indicação aqui no ano passado, 2025, referente à ponte, não é a ponte principal, né, do Rio Grande do Sertão, é a ponte
que dá acesso lá para o Barreiro, para a estrada que liga a Bocaina com Resende, Jacuba, Letreiro. E a prefeitura foi lá, fez a manutenção, trocou os tronchões, fez melhorias na ponte, que reconhecendo aqui e agradecendo. Apenas não colocou aquela proteção lateral, mas segundo o secretário será colocado em breve, que eles vão reforçar mais com tribos, né, para dar mais resistência na estrutura da ponte. E mais uma complementar que quando eu falei a respeito do recesso, disse que a secretária nossa realmente não queria fazer esse recesso, inclusive é importante salientar que ela foi acionada várias vezes, eu vi ela várias vezes no posto, trabalhando no recesso, né? Várias vezes, né? Justamente por isso, porque fecharam a prefeitura, a secretaria de saúde fechada, só urgência e emergência, e aí entraram em contato com ela. E ela interrompeu várias vezes o recesso na encontro facultativo e trabalhou. Senhor presidente, só para encerrar, serei breve também, já que está falando de recesso, eu gostaria aqui só de agradecer perante a toda a população a farmacêutica, a senhora Monique e a Micaele, que nesse recesso também tivemos a necessidade, né, que o munícipe estava sem insulina, procurou ali, estava fechado, mas assim que foram acionados, foram prontos para atender. Então isso aí tem que ser reconhecido, porque não mediram esforço para poder atender a população. Obrigado. Finalizando, eu declaro encerrada a primeira sessão ordinária de 2026. E... Boa noite. Pode ir, não? Dia 25. E convido a todos, convoco a todos para o dia 25 de fevereiro, para a segunda reunião ordinária. Obrigada. Boa noite a todos, até a próxima. Boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Vamos dar um